Aleluia, Ele é maravilhoso. Eu quero nessa manhã aqui falar mais especificamente sobre a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A obra de nosso Senhor, ela é muito, devido às religiões, ela é muito desconhecida ainda em nosso tempo. A obra de nosso Senhor Jesus, ela é muito estranha, porque as pessoas não ouvem sobre isso. Onde a irmã Tainara compartilhava sobre a vida de uma pessoa, e eu conheci também essa pessoa, e quando eu conheci, eu até pensei assim, quem dera que pessoas como ela em nosso tempo tivessem um coração para o Senhor. Mas a falha não estava nela. A falha estava naquele sistema que fica jogando a pessoa de um lado para o outro, e não leva a pessoa ao Senhor. Não leva o Senhor, a pessoa, não revela o Senhor, o coração do Senhor para a pessoa. Então a pessoa acaba ficando naquela limitação. A pessoa pode ter o coração, mas se ela não tiver a revelação da palavra, se ela não tiver uma revelação para ter uma comunhão verdadeira com o Senhor, nós vamos sempre ficar presos na nossa limitação humana. E o Senhor, de maneira nenhuma, Ele deseja que nós estejamos presos à nossa limitação humana. Nós temos que confiar plenamente, amém? Totalmente, aleluia, no poder de Deus, na graça, aleluia, de Deus em nossa vida, na virtude da vida incorruptível, na vida de Deus em nós, naquilo que Deus Ele faz em nós. Amém? Amém? Aleluia. E eu quero utilizar aqui um texto da palavra lá na Epístola de Pedro, no capítulo 1. Aleluia. E no versículo 18 e 19. Aleluia. Vamos ler o 20 também, 18 ao 20. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, fala assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Por amor de vós Ele foi manifestado. Amém? Pai, eu quero em nome de Jesus te louvar nessa manhã pela sua palavra. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua obra em nossas vidas, pela tua graça em nossas vidas. E eu oro para que teu Espírito Santo, Pai, esteja ministrando, testificando. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, para ministrar. Eu declaro aqui, Senhor, aleluia, que nós honramos aqui o teu ministério, honramos a tua pessoa, e que tu tens liberdade. Nós amamos, Senhor, o teu ministério, sermos ministrados por ti, ministrar por intermédio de ti. Então, Espírito Santo, tenha liberdade nessa manhã e ministra a cada coração aqui neste lugar. Em o nome de Jesus nós oramos, em o nome de Jesus. Em teu nome, Senhor, nessa manhã eu quero invocar aqui o seu poder, eu quero invocar a sua presença, eu quero invocar, Senhor, em nome de Jesus,
aleluia, liberdade nesse ambiente. Eu declaro liberdade sobre o ambiente de cada coração, liberdade para receber, liberdade para ver, liberdade para crer, em nome de Jesus, e liberdade para viver, aleluia, em nome de Jesus. Assim oramos, ó Pai, te pedindo e te agradecemos em o nome de Jesus, amém. Obrigado, meu Senhor, obrigado, em nome de Jesus oramos, amém. Glória a Deus. Tome seu assento, em nome de Jesus, aleluia. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, talvez esse assunto seja um dos mais negligenciados pelo cristianismo moderno. As coisas incorruptíveis. Se fala muito, em nosso tempo se fala muito sobre corrupção, né? Fala-se muito sobre a corrupção humana, corrupção política, corrupção dos homens, mas não se fala da condição do homem caído, que se tornou corruptível, mortal, aquilo que se decompõe. Então a humanidade está dentro de um tempo e dentro de um padrão de vida corruptível, natureza corruptível, natureza mortal, natureza que se decompõe. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tomou a forma, né? Ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei para libertar, remir aqueles que estavam debaixo da lei da vida mortal, da lei do pecado e da morte. Ele veio nos libertar. Por isso que a palavra fala em Romanos 8, aleluia, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte, da vida corruptível, da vida mortal. E é um desentendimento bíblico tão grande, tão alarmante em nosso tempo, que as pessoas vivem, né, aprisionadas com medo da morte, com medo da vida. Quando o Senhor ele veio para nós aprender, para nós dar o privilégio para nós reinar em vida, nós compartilhar a sua vida. E isso eu chamo de desentendimento da palavra. É um desentendimento muito grande. E nós precisamos aprender algo. Eu quero que em nome de Jesus essa manhã você aprenda algo. Você veja algo que você ainda não viu. Sabe que a palavra de Deus ela é comparada com uma terra, um campo, onde nós podemos extrair os tesouros dela. Aonde nela Deus colocou, né, elementos, né, de grande valor. Coisas que simbolizam, né, como o ouro, né, simbolizam a glória, simbolizam a eternidade. Amém? Aleluia. Nós temos que extrair da palavra de Deus os tesouros que Deus colocou nela. Nós temos que não apenas fazer a leitura da palavra de Deus de uma forma literária, de uma forma natural, mas buscar a revelação de Deus. Não apenas uma informação sobre Deus, mas uma revelação de Deus, para que eu possa desfrutar de uma comunhão com Deus. Amém? Amém? Amém. Aleluia. E isso é muito maravilhoso. Amém? Eu disse, isso é muito maravilhoso. Amém? Aleluia. Quando nós vamos, irmãos, geralmente a gente vai, muitas situações, né, eu fui chamado para ir, né, em situação, né, de momento fúnebre, né, em um funeral, e a gente percebe as pessoas totalmente dominadas pelo ambiente, pelo espírito da morte. Todo mundo está com medo da morte.
E aí todo mundo começa a se pensar e se ver. Um dia eu vou chegar ali. Um dia eu vou chegar ali. Né? Todo mundo se imagina por causa do quê? Por causa da mentalidade de morte. Por causa do medo da natureza da morte. Mas Jesus, ele não veio nos trazer a vida mortal. Ele veio nos libertar da vida mortal e nos dar a sua vida eterna. Ele morreu a nossa vida mortal e nos deu a sua vida eterna. Amém? E isso é muito maravilhoso. Amém? Eu disse, isso é muito maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. A palavra fala em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 29. Aleluia. Quando nós precisamos, irmãos, nós precisamos olhar a palavra da seguinte forma. A palavra do Senhor, nós precisamos tirar os tesouros da palavra. Nós precisamos também, quando nós lemos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, nós temos que extrair, né, os tesouros que ela tem, mas nós também temos que entrar dentro da palavra de Deus, ou se colocar dentro do plano de Deus, para que nós possamos vivenciar, para que não seja apenas uma teoria, apenas uma teologia, apenas uma história para mim, mas uma verdade para mim, uma realidade para mim. A palavra verdade, né, é realidade. E muitas pessoas hoje no meio do cristianismo não vivem a realidade, não desfrutam da realidade, conhece apenas, né, na superfície da informação e não na profundidade da revelação, para ter uma comunhão. Comunhão fala de coisa íntima, coisa próxima, coisa que está em nós. Amém? Coisa que está em nosso interior. Aleluia. Palavra aqui em Romanos 8, 29. Aleluia. A palavra fala assim: porque os que dantes conheceu também os destinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Irmãos, aqui fala que Deus, ele nos chamou. Ele nos chamou, aleluia, para não apenas para sermos, né, para estarmos vindo a uma igreja, ou, né, apenas sermos, receber ali um pouquinho, uma porçãozinha a cada dia. Não. Deus, ele nos chamou para um propósito maior. Ele nos chamou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito é o primeiro, é o mais velho. Então, nós temos que entender o que é co-herdar com Cristo. O que é co-herdar na família, no reino, na vida incorruptível. Aleluia. Isso, irmãos, nos leva a ver, né, quantas pessoas hoje estão ainda sofrendo, com medo da vida, com medo da morte, com medo dos acontecimentos, dos eventos, do tempo, desse tempo presente. E nós temos que aprender, irmãos, o que é viver, o que é reinar em vida, o que é desfrutar da vida, saborear a vida, olhando para a beleza da vida. Amém? Principalmente na vida que Ele nos chamou conforme a imagem de seu Filho. Não uma vida, não apenas uma vida, né, num padrão da vida, né, da vida corruptível,
não apenas no padrão da vida mortal, limitada, né? Que desde quando a pessoa se torna consciente do que é a vida, ele já se torna consciente do que é a morte. Então ele sabe que um dia ele vai morrer, ele sabe que mais cedo ou mais tarde esse dia vai chegar, e ele tenta se distrair com outras coisas, não quer saber sobre vida, e aí, para não pensar na morte, ele fica se refugiando, se entretendo em tantas coisas, para não olhar para a vida. Só que Deus, pela palavra, Ele nos chama para nós olhar para a vida, não para essa vida mortal, mas para a vida que Ele veio nos dar, a verdadeira vida. Amém? Aleluia! E isso é muito maravilhoso, irmãos, né? Por isso que nós vemos, irmãos, que a nossa geração é uma geração totalmente, geralmente, né, parcialmente, vamos dizer, afetada por esse tempo, pelo medo, aprisionada, pressionada por circunstâncias. E deixa eu dizer uma coisa, abrindo parênteses aqui: Satanás, o nosso inimigo, né, o reino das trevas, eles são muito inteligentes, e eles sabem aonde dominar o homem, eles sabem aonde paralisar o homem, né, até mesmo a pessoa que está dando os primeiros passos de fé, é colocar medo nele. Se ele tiver medo, irmãos, ele nunca vai fluir na fé, ele nunca vai operar na fé. Então ele cria às vezes situações para te conectar ao medo, e o medo vai te paralisar, o medo vai te privar, vai te alejar da vida de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos, né, dominados ou influenciados pelo medo. A palavra fala que Deus, Ele não nos deu um espírito de escravidão para outra vez estarmos com medo ou atemorizados, mas Ele nos deu o espírito de filiação, pela qual nós clamamos Pai. Nós clamamos Pai, temos um Pai, temos a vida de Deus em nós, temos Deus em nós. Aleluia! E isso é muito maravilhoso. Amém? Isso é muito maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Então, note uma coisa, irmãos, observe uma coisa aqui, né? Deus, Ele nos destinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. E o seu Filho, né, ele viveu aqui aproximadamente 33 anos, né? Mas praticamente teve 3 a 3 anos e meio de ministério, né? Mas passaram-se gerações, passaram-se reinos, e ele continua hoje sendo o mesmo. Por quê? Porque ele nos mostra o que? Exatamente aquilo que precisamos ver, que ele já venceu a vida mortal, ele já destronou aquele que tinha, como diz em Hebreus capítulo 2, o império da morte, a saber, o diabo, e aniquilou ele para sempre, e libertou aqueles que por toda a vida estavam escravizados com medo da morte. Então o verdadeiro cristão que conhece a vida e recebe a vida de Deus, ele não vive escravizado pela vida da morte, ele reina em vida, porque recebemos essa liberdade já dele, ele já nos deu essa liberdade. E precisamos entender que o Senhor, Ele já aniquilou aquele que tinha o império da morte. Nós não temos mais nada a ver com a morte, só temos o contato no sentido de repreender a morte, de paralisar a ação da morte, e não ter medo da morte. Vamos se esconder aqui para a morte e não tocar. O Senhor, Ele mostrava tantas coisas, irmãos, prefigurando aquilo que Ele faria, né? Iria fazer por meio de Cristo, por meio de seu Filho a nós,
quando o anjo da morte passou no Egito, né, trazendo juízo ali ao Egito, que foi a última praga das 12 lá no Egito, quando os filhos de Israel, né, passaram o sangue do cordeiro, né, nos umbrais e nas vergas das portas, aleluia, a morte não pôde entrar. A morte teve que reconhecer que por aquela casa houve sacrifício de sangue por ela, e a morte ali não podia entrar, a morte ali não podia tocar, aleluia. Então o anjo da morte passa por todo o Egito, animais, homens, né, as crianças, né, inclusive o filho do faraó seria o sucessor. Faraó era tido como um deus na terra, e agora o seu sucessor também morre. Mas os filhos de Israel, por conta do sangue de um animal, a morte não pôde tocar neles. Mas agora, o que me leva, quero te levar a entender que se o sangue de animal guardou Israel da morte, guardou os filhos de Israel, ou os filhos, né, dos filhos de Israel da morte, quanto mais o sangue do Filho de Deus, quanto mais o sangue do Filho perfeito, aleluia. Ele não veio apenas para nos guardar, livrar da morte, ele veio nos tirar da morte e nos dar uma nova vida, um novo padrão de vida. Amém? Aleluia. Para sermos conforme a imagem de seu Filho. Aleluia. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro entre muitos irmãos. E o primeiro aqui se refere a quando Cristo ele levantou. Quando Cristo levantou dos mortos, ele não levantou na mesma condição, porque ele já tinha realizado a sua obra, ele já tinha derramado o seu sangue, ele já tinha cumprido toda a exigência da justiça de Deus, ele já tinha cumprido toda a obediência a Deus, ele já tinha pago o preço, não por coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que não poderia nos resgatar da nossa vida corruptível. Tinha que ser algo incorruptível para ele nos resgatar e libertar da vida corruptível, da vida mortal. A palavra corruptível quer dizer aquilo que se decompõe, aquilo que se podrifica. No livro de Atos, capítulo 13, aleluia, fazendo um comparativo ali aos judeus, quando estava sendo pregado aos judeus em relação a Davi, né, que era uma figura também de Cristo, aleluia. A palavra nos diz que Davi, ele tendo servido a Deus conforme, né, a vontade de Deus, ele viu corrupção. E a palavra fala que ele está lá no túmulo lá da sepultura, né, até hoje. Mas a palavra, como havia sido profetizado sobre Cristo, aleluia, que ele não, o seu corpo, não iria sofrer a corrupção, ou a decomposição, ou a podrificação. Não permitirás
que o teu santo veja corrupção. Ele estava dizendo em profecia: o seu corpo não entrará em decomposição. Aleluia. Aleluia. Mas ainda assim o seu corpo, quando ele foi ressuscitado, ele já não foi levantado no mesmo padrão de corpo humilhado, machucado, ensanguentado. Não, aquele foi o corpo do sacrifício. Aquele foi o corpo que tomou o nosso lugar para morrer a nossa vida mortal. Mas quando ele levantou dos mortos, ele levantou um novo padrão de corpo. Ele foi levantado um novo padrão. Ele sendo o mesmo Jesus, só que houve uma mudança ali, uma mudança no seu corpo. E isso mostra o quê? Que Jesus, ele estava morrendo, aleluia, o nosso padrão de corpo, de vida humana mortal. E quando ele estava ressuscitando, a ressurreição quer dizer também o nascer de novo, ressuscitando para um novo padrão de vida, um novo padrão de homem. Interessante que nós, muitas das vezes, irmãos, queremos nos conectar apenas com o padrão do homem mortal, do homem caído. O homem morre porque ele caiu, mas Cristo realizou uma obra porque ele venceu, e ele nos colocou, nos reconciliou novamente com Deus. Então quem está em Cristo, a palavra fala que ele é uma nova criação, uma nova criatura, uma nova natureza. Nós temos a natureza de filho, nós temos a natureza de Deus em nós temos a vida de Deus em nós, não temos a morte em nós. A morte já foi aniquilada, ele já nos libertou dela, temos a vida. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Aleluia. Deus, ele é maravilhoso. Eu disse, ele é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Palavra que nos fala no livro de Hebreus, uma palavra bem interessante quando fala a respeito do sacerdócio. Livro de Hebreus, aleluia, capítulo 7, Hebreus 7, aleluia. Muito bem, querido. Então, chegamos agora onde eu queria chegar para iniciar, aleluia, aquilo que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 16, aleluia, nos fala assim, aleluia, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Da vida incorruptível. Aleluia. Já vou explicar isso para vocês. Aqui, né, o contexto, o capítulo de Hebreus 7 fala sobre Jesus, que era no Velho Testamento prefigurado por Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, que representa Jerusalém, aleluia. E aqui nos fala, né, que segundo a lei do mandamento carnal, né, todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, aleluia. Onde nós já explicamos, né, que Deus, na verdade, queria levantar todo o povo de Israel para ser um reino sacerdotal. Deus falou oralmente com eles lá no Monte Sinai, e eles temeram, não quiseram, se afastaram, falaram: Moisés, deixa que Deus fale contigo, e tudo que tu falar com nós, nós faremos.
tudo que Deus mandar nós faremos, mas eles eram carnais, e as palavras de Deus eram espirituais, então eles não davam altura para cumprir a palavra de Deus, e acabaram que não cumpriram nada. E a partir do momento que receberam a lei, após ter recebido a lei, eles começaram a receber, começaram a transgredir a lei e começaram a receber o quê? O castigo da lei, a maldição da lei, do mandamento carnal, porque eles eram carnais e agora eles estavam sofrendo as consequências do mandamento carnal. Mas aqui falando de Cristo, que não era da tribo de Levi, aleluia, porque a palavra aqui no versículo, voltando alguns versículos antes, a palavra fala aqui em capítulo 7, versículo 10, diz assim, aleluia, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, aleluia, de sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade, pois havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, que veio a ser a tribo de Levi, aleluia. Versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Mas agora eu quero te explicar algo, porque existe desentendimento tão grande da palavra que as pessoas hoje querem cumprir a lei, praticar a lei. Só que olha, irmãos, em Mateus capítulo 5:17, o nosso Senhor Jesus fala que ele não veio abrogar, ele veio cumprir a lei. Jesus já cumpriu a lei. Por quê? Porque somente Jesus estava à altura de cumprir a lei. Ninguém mais podia cumprir a lei. Mas Jesus foi julgado pela lei, Jesus foi julgado pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, porque eles não entenderam a obra de Jesus, não entenderam a vinda de Jesus, não entenderam o propósito da vinda de Jesus. Mas Jesus, ele cumpriu a lei, foi a pessoa que cumpriu a lei. E a lei, uma vez cumprida, ela também foi o que? Abolida. E o contexto que está sendo falado aqui é que, aleluia, quando se faz a mudança do sacerdócio, também se faz a mudança da lei. A lei se tornou hoje inútil, ineficaz, inoperante, porque mudou-se o sacerdote. Os sacerdotes hoje não são mais os descendentes de Arão, a tribo de Levi, mas o sacerdote da nova e eterna aliança, aleluia, é o nosso Senhor Jesus, que, aleluia, que fala que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E aqui então fala de Melquisedeque, versículo 15, muito mais manifesto ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, E versículo 17, porque dele se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Porque o precedente mandamento, se referindo à lei de Moisés, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade.
Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Chegamos a Deus. Aleluia. Chegamos a Deus. Aleluia. E interessante que dentro dessa linha, né, de lei, sacerdócio, levítico, né, a palavra fala que eles não podiam permanecer, por quê? Porque eles eram homens mortais, porque eles morriam, então eles eram substituídos. Outro entrava em seu lugar, porque morriam. Mas Jesus, porque ele não morre. Eu disse porque ele não morre. Mas como assim, pastor? Ele morreu na cruz, se morreu a nossa morte, a nossa vida mortal, mas agora ele não morre. Amém? Aleluia, ele não morre. Ele já venceu a morte, venceu até aquele que tinha o império, o reino da morte, a saber, o diabo, pobre diabo, não tem mais nenhum reino. Aleluia. Agora nós temos então um sacerdote, então houve uma mudança, nós precisamos mudar o nosso entendimento, quebrar esse desentendimento da palavra do Senhor e entender que nós estamos em uma nova aliança, firmada em maiores e melhores promessas. Amém? Amém. Aleluia. Oh glória. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque o que estamos falando aqui é que Jesus, ele foi feito um sacerdote não pelo padrão do mandamento carnal, porque quando o mandamento veio, foi dado por um servo, também um homem carnal, chamado Moisés, e todos eles eram o quê? Eles estavam aliançados naquela lei com base de sangue firmada, né? Foi validada com sangue de animais, e todos estavam, né, vinculados a essa lei. E essa lei, como diz em Deuteronômio 28, havia nela bênçãos e havia maldições. Se eles obedecessem, eles recebiam bênçãos temporárias. Se eles quebrassem a obediência e desobedecessem, eles recebiam a maldição. Então, por causa da carnalidade, ninguém conseguia viver constantemente. Ninguém conseguia viver constantemente em obediência. Sempre alguém desobedecia. Quando desobedecia, recebia já a maldição. Já tinha consequência. Mas quando agora, irmãos, nós recebemos a graça, nós recebemos as virtudes de nosso Rei, de nosso Senhor, que nos trouxe o que? O poder da vida incorruptível, da vida imortal, da vida eterna, da vida zoe. Foi essa vida que Ele nos deu. Muitas das vezes, irmão, nós ficamos naquele desentendimento da palavra e achamos que Ele nos deu uma vida um pouquinho melhor aqui. Ele veio para melhorar um pouco a minha vida, prosperar um pouquinho mais a minha vida, dar talvez mais alguns anos de vida. Não, irmãos, longe disso. Longe disso. Ele veio nos dar a sua vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Vida eterna. Aleluia. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quem ama a sua vida, quem quer, né, viver bem, ele sabe, poxa, minha vida é tão boa. E ele passa, poxa, mas eu já estou, né, com minha idade avançada, já está passando. E daqui a pouco, né, a minha vida se vai, tudo se acaba. Então, dentro da perspectiva humana, né, as coisas são tão limitadas, são tão frustrantes. Por quê? Porque acaba.
porque estamos dentro de um tempo também corruptível, um tempo passageiro. Estamos passando e passando. Só que não estamos, temos que entender que quando estamos na fé, no espírito da fé, nós não podemos ser levados, pela vida incorruptível, nem mesmo pelo tempo incorruptível. Nós temos que ser levados pela vida incorruptível e desfrutar do tempo incorruptível que é a eternidade. A eternidade. Então nós temos a eternidade. Aí olhamos além desse tempo. Pô, eu terei toda a eternidade para estar com meu Deus. Glória a Deus. Para desfrutar do meu Deus. Para desfrutar da verdadeira vida, da vida abundante, da vida plena, não da vida limitada, Se nós observarmos a nossa vida humana, ela é tão limitada, porque se você faz alguma coisa a mais, um certo dia meio trabalhoso, dificultoso, você acaba se desgastando, se cansando. Você tem que logo lá tomar um banho, você já vai se deitar, você vai dormir para tentar descansar, para tentar se restaurar, para tentar se revigorar, porque a vida humana é desgastante e nós vemos isso a cada dia. Mas na vida incorruptível, irmãos, nada é desgastante, nada se desgasta, nada se corrompe. Nada se acaba. Isso é um privilégio muito grande. Isso é um privilégio muito maravilhoso. Aleluia. Então eu queria chegar aqui no ponto para que você entenda que a mudança de sacerdócio levou, Cristo, ele cumpriu a lei. E quando ele ressuscitou, aleluia, ele já tinha vencido, aniquilado aquele que tinha o império da morte e nos trouxe uma liberdade. Uma liberdade. Libertos do que? Eu já falei. Libertou aqueles que por toda a vida estavam escravizados com medo da morte. Medo da morte. E até falam sobre a morte. Até inconscientes falam da morte. Eu morro de vontade de fazer tal coisa. Precisa morrer para fazer alguma coisa? Sempre é morte. Sempre é morte. Temos que criar uma mentalidade de vida, irmãos, e não de morte. Temos que desfrutar da vida e não da morte. Jesus, ele chamou nós para reinar em vida. E isso está muito além daquilo que o cristianismo ou aquilo que o sistema religioso tem pregado para vocês. Eu quero ler uma palavra aqui em Romanos, capítulo 5, falando exatamente sobre o homem caído, a queda do homem, mas o que Cristo fez, aonde Ele nos coloca. Aleluia. Então, para que você entenda um pouquinho mais com profundidade aquilo que eu estou falando aqui, em nome de Jesus, é que por meio de Adão, que sofreu a queda, se tornou mortal, todos nós descendemos de Adão. Todos nós recebemos a mesma natureza de Adão, até o dia em que nós recebemos Cristo, de verdade. Até o dia em que a palavra de Cristo entra na minha vida. A palavra de Deus, ela sai das páginas da Bíblia e entra no meu coração. A vida de Deus vem para o meu coração, para a minha vida. Então eu já não vivo mais a minha vida mortal, eu vivo a vida de Deus. Isso é o cristianismo, irmãos. É viver a vida de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Capítulo de número 5 de Romanos. Romanos é um livro muito rico. Todos deveriam aprender sobre os romanos.
Aleluia. Não sobre os romanos, o povo romano, mas a igreja. Aleluia. A trajetória deles, o padrão deles. E aqui eu quero reler apenas aqui alguns versículos, falando aqui do versículo de número 15. Aleluia. Vamos ler o 14 também, para não ficar fora do contexto. Bem interessante aqui. Olha só, no entanto a morte reinou. Quem reinou? A morte. Mas agora preste bem atenção. Ele está falando de algo. Você precisa entender sempre a palavra, a linguagem da palavra de Deus. Ela reinou. Não quer dizer que ela está reinando. Está falando aqui no passado. Certo? Reinou. Ela não fala assim, a morte reina. Presente. Ou a morte reinará. No entanto, a morte reinou. Quer dizer que acabou isso. Desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram, semelhantes à transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Amém? Porque Adão foi o primeiro que viveu em uma perfeição, mas que caiu. Então foi só uma figura, né? Mas agora Cristo, Ele é o primeiro homem a viver é um padrão de Filho de Deus e ainda realizar a obra sacrificial por nós, morrer a nossa vida mortal, morrer a nossa morte e nos dar a sua vida. Nos dá a sua vida. E agora nós recebemos dele a vida. Então a morte reinou. Não reina. Não reina na minha vida. Não pode reinar na sua vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: ela não pode reinar na sua vida. Aleluia. Versículo 15. Mas não é assim. Porque falando sobre que a morte reinou, o tempo que ela teve reinando, dominando a humanidade. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito como a ofensa, o pecado de Adão. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Abundou, não vai abundar. Abundou. Desde que ele levantou, já foi abundante. Desde que ele levantou, ele já liberou essa vida abundante. Ele disse em João 10: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Onde está ela? Temos que ter essa vida, irmãos. Aleluia. Versículo 16. Não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, referindo ao pecado de Adão. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para justificação. Olha aqui. Então, olha só, fala de um homem primeiro, inicialmente pecando contra Deus. Mas quando Jesus veio, não tinha um homem só pecando, toda a humanidade estava pecando. E o que Jesus iria fazer, irmãos, iria cobrir as gerações antes da sua vinda e pós a sua vinda. Amém? Então ele veio, o dom gratuito veio de muitas ofensas. De muitas ofensas, mas ele veio para justificação, que é pela fé que nós temos a justificação, somos justificados pela fé. Amém? Então, quando Jesus veio, não era só o pecado de Adão, era o pecado do Sérgio, era o pecado do João, era o pecado do Pedro, de todos.
Mas Jesus já veio. Mas Jesus já pagou esse preço. O dom já veio. Amém? Aleluia. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Olha bem, nós precisamos que nós não podemos ficar no desentendimento da palavra, irmãos. Preste atenção aqui. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Está falando que a morte reinou no passado. Isso tem que ser o passado para mim. Como cristão, você não pode se permitir a morte reinando em você. Você não pode viver com uma mentalidade de mortal. Você tem que ter uma mentalidade de filho. E desfrutar, não permitir que a morte te aprisione. Ou o medo da morte domine. Mas que, aleluia, você saiba que você é um vencedor sobre a morte. Amém? Às vezes louvamos, mas as pessoas, né, na questão musical, as pessoas, é muita questão almática, emoção, e aí fala: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, e aí todo mundo canta e vibra, mas quando olha para a palavra não extrai a realidade disso. Você pode declarar onde eu morto, onde está, diante de uma situação. Você chega num ambiente onde a morte está dominando, está aprisionando, e você diz ali: ó morte, onde tu estás? Eu quero acabar contigo agora. Quero acabar com essa história agora. Glória a Deus. Amém? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou no passado, por esse, muito mais os que recebem. Aqui está o ponto. Quando se recebe, você já recebeu? Pergunta a pessoa que está do seu lado: você já recebeu? Não, você olhou assim, você perguntou meio superficialmente. Olhe e pergunte mais profundamente: você já recebeu? Muito mais. Agora olha bem, então ele está falando que a morte reinou por esse. Todos se tornaram mortais, todos morrem, mas agora o texto continua e ele fala assim: muito mais. Muito mais quer dizer algo muito maior, algo muito maior, muito mais abundante, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Aleluia! Reinar em vida, irmãos. Reinar em vida. Reinar em vida. É desfrutar em vida e compartilhar a vida. É compartilhar a vida. É servir vida. Amém? É tu desfrutar e também estar servindo vida para quem não tem vida. O cara está ali todo depressivo, oprimido, na beira da morte, você vai lá e serve vida para ele. Mas ninguém pode dar aquilo que não tem, irmãos. Nós temos que receber para ter. Para ter essa vida. Amém? Todos, muito mais os que recebem. Então, quer dizer, muito menos é aqueles que receberam a morte por meio daquele de Adão. Muito menos. Por muito menos a morte reinou por ele. Agora muito mais é os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida. Não é somente receberão a sua própria vida. Não, vão reinar em vida. E reinar quer dizer dominar, comandar, governar. Você reina em vida. Você administra a vida. Se todos entendessem isso, meu irmão.
se você entrasse desse entendimento, dessa fé, esse espírito de fé. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Olha que interessante, irmãos. No livro de Efésios 4, e versículo 24. Efésios 4, versículo 24. Olha atentamente para isso. E vos revistais do novo homem. O que ele está falando aqui? Porque eu mudei, fui para uma nova religião, saí da religião tradicional e agora eu vou seguir um novo padrão de vida, eu vou seguir os homens dizem assim, vão para lá e eu vou para lá. Os homens dizem, vão para cá e eu vou para cá. Não, eu vou ser o novo homem. O novo homem, que ele é criado, que segundo Deus, ou por meio de Deus, vos revistai do novo homem, que por meio de Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É o novo padrão de homem. É o novo padrão de homem, mas muita gente pensa assim, deixa quando eu morrer, aí sim eu vou viver com Deus. Não. Você errou tudo. Você perdeu tudo. Por que está te enganando? A morte, você está dizendo, quando eu morrer, você está esperando o quê? A morte para viver? A morte para receber? Não espere a morte. Jesus já morreu isso, irmãos. Isso é muito comum, é muito convencional. As pessoas pensarem, quando eu morrer, eu vou desfrutar, eu vou me abraçar com Jesus. E por que você não se abraça com Ele agora, em vida? Por que você precisa morrer se Ele morreu em teu lugar? Você tem que morrer para a vida mortal. Mas você precisa viver para a vida imortal, viver para Deus. Deus Ele quer que você viva dessa maneira, viver para Ele. Quem está entendendo, diga amém. Quem está recebendo, diga amém. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém. Isso é maravilhoso. Um homem criado, um novo homem, um novo padrão de homem, que por meio de Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Novo padrão de homem. Então aquilo que os homens, dentro da lei, lá da velha aliança, que o sangue dos animais, sacrifícios de animais faziam, era cobrir o pecado do homem. O homem tinha o pecado expiado por duração de um ano. E aí de um ano seguinte, durante o decorrer do ano, ele já se preparando novamente, pequei ali, pequei lá, colar, errei ali, errei lá, então vou ter que levar um tal sacrifício. E aí naquele ano seguinte já estava lá diante do sacerdote de novo. Pequei de novo, pequei de novo, pequei de novo. É bem semelhante, às igrejas tradicionais que você vai lá no local de confissão lá, e você vai lá e fica lá, fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo. Então vai lá, faz algumas coisas lá. Então, amados, na verdade a palavra fala que quando esses sacrifícios eram feitos, era feito como se fosse a comemoração pelo pecado, celebração pelo pecado. Mas agora Jesus ele fez um único e um perfeito sacrifício para que a gente não viva mais naquela consciência de pecado, naquela consciência, naquela vida, no padrão daquela vida, da natureza de pecado, da natureza caída, da natureza privada da vida de Deus, separada da vida de Deus. Nós agora temos que entrar no ambiente da vida de Deus, e o cristianismo é Cristo em nós.
a vida dele em nós, desfrutando de vida, reinando em vida. Temos a presença de Deus, mas o problema do desentendimento da palavra é que as pessoas levam muito essa questão para a questão almática. E aí na emoção, no momento, na hora de culto, eu louvo, eu adoro, eu choro, mas a palavra, irmãos, a vida não vem pelo momento, vem por aquilo que foi feito, vem pela revelação da palavra no meu coração, dentro do meu ser, quem Ele é em mim, o que Ele fez por mim, o que Ele deu para mim. E é ali que a gente começa a reinar em vida, irmãos. É ali que a gente sai daquele ambiente, daquela prisão, ou daquele reino da morte. A palavra fala que Ele, lá em Colossenses, Ele nos transportou do reino da morte para o reino da luz, para o reino da vida. O reino da vida. E aí você precisa entender e assimilar isso, que nós somos chamados, inseridos, ingressados pelo dom que recebemos, pela abundância da graça que recebemos, para reinar nesse reino de vida, não no reino da morte, não dominado ou influenciado pelo reino da morte, mas reinando em vida. Cristo vive em mim. E aí o pessoal canta aleluia, Cristo vive em mim, aleluia. Não é só uma canção, é uma vida, irmãos. Tem que ser uma vida, tem que ser uma essência, a vida de Cristo em nós. Amém? Amém? Aleluia. A palavra fala, irmãos, que aqueles que recebem essa graça em Cristo Jesus, eles passam da morte para a vida. E não é quando eles, quando eu morrer, eu vou passar dessa vida mortal para a vida eterna. Não, é que você está dentro do reino da morte. Quando você recebe Cristo em vida, e a vida de Cristo vem para você, você já passa da morte para a vida, porque a vida sem Cristo é morte, e a vida em Cristo é vida, é viver, porque Ele é a vida. Então você anda em vida, você desfruta de vida, você reina em vida. Aleluia. E aí é uma vida muito maravilhosa, irmãos. Aí é uma vida muito maravilhosa. É um outro nível de vida. É um outro padrão de vida. E Deus nos destinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então nós temos uma referência, nós temos um padrão estabelecido pelo próprio Pai de como devemos ser, como eu tenho que ser, pastor. Seja conforme a imagem de Jesus. Seja como Jesus. Não, eu queria ser como o pregador tal, porque ele prega, ele pula, ele sapateia, ele corre. Irmão, eu também corro, irmãos. Mas tem hora que eu tenho que falar. Nós temos que entender, nós temos que quebrar, as barreiras, algemas dos padrões, das limitações, e desfrutar da liberdade da vida, da liberdade, aleluia, da graça, da abundância da graça de Deus em vida. Na epístola de Pedro, ele nos diz que Deus, o Pai, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida. Ele não deu nada a respeito de morte. Ele deu tudo que diz respeito à vida. E nós temos aquilo que foi dado
É uma questão de fé, de você tomar, de você possuir, de você participar. Eu não posso me limitar e me conformar apenas com ouvir. Eu não estou entendendo, pastor. Não, então abra mais o seu coração, porque isso é uma obra espiritual, é uma obra do Espírito Santo. Ele mesmo vai colocar dentro de você. A palavra de Deus fala no livro de Salmos que Ele colocou a eternidade em nossos corações. Você precisa encontrar ela. Isso é profético, representava após a obra de Cristo. A eternidade, a vida. A vida. Aleluia. No livro de Efésios, capítulo 1, algo que muito mal interpretado na palavra, Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha que interessante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Abençoou está no passado, não vai abençoar. Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, e aí há um desentendimento da palavra aqui, porque assim, todo mundo queria que fosse uma bênção material. Queria uma bênção, carro, uma casa, dinheiro, uma segurança financeira, isso e aquilo, mais uns anos de vida. Tudo isso você está pensando de forma corruptível. Você está buscando, desejando, tentando se conectar ainda a algo que não é incorruptível. Quando aqui a palavra de Deus está dizendo essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quer dizer que são bênçãos incorruptíveis, bênçãos que não podem se acabar, bênçãos que não podem envelhecer, que não podem se deteriorar com o tempo. E aí nós temos que ver de maneira correta como Deus é bom, como Ele pensou, aleluia, muito além da nossa mentalidade humana. Ele procurou nos abençoar não com coisas corruptíveis. Isso Deus dá, irmão. Deus Ele supre das nossas necessidades, Ele cuida de cada um de nós. Mas Ele nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por quê? São bênçãos incorruptíveis. São bênçãos eternas que podemos já pela fé acessar, desfrutar, participar. Amém? Isso é muito melhor, irmãos, do que eu estivesse recebendo uma bênção aqui hoje, uma bênção material, uma bênção corruptível, e chega daqui 2 dias, daqui 2 anos, aquela bênção acabou. Foi embora. E aí depois que acabou, não está mais abençoado porque acabou? Agora, quando nós recebemos as bênçãos que são espirituais, que são incorruptíveis, que são eternas, elas nunca irão acabar, nunca irão terminar. E Deus Ele já nos abençoou com essas bênçãos. Ele já nos abençoou com essas bênçãos, que são espirituais, que estão nos lugares celestiais em Cristo, aonde a corrupção não chega, aonde o sistema, político, econômico, monetário, não afeta, não desvaloriza, não diminui, não corrompe, não, nada disso, nunca se acaba. Então, em outras palavras, irmãos, o que está fluindo, alimentando nossa vida? Aquilo que vem aqui de baixo ou aquilo que vem de cima? Nós temos que olhar que nós temos algo que está vindo de cima para nós, irmãos. As nossas bênçãos estão guardadas em lugares
celestiais, porque elas são incorruptíveis. E nós só temos que pegar com a fé, só temos que tomar com a fé. Não é tomar café, tomar com a fé. Amém? Café você toma todo dia, mas com a fé você vai pegar coisas eternas, coisas incorruptíveis. Amém? Aleluia, isso é muito maravilhoso. Em outras palavras, irmãos, já vamos concluir. O cristianismo em essência é viver uma nova vida, um novo padrão de vida, viver em liberdade, reinar em vida, no reino da vida. Então você não anda ali amordaçado, com medo da morte, apreensivo, com medo da morte. Pode acontecer alguma coisa, né? Alguma coisa vai acontecer no mundo. Deixa o mundo de lado. Pegue a eternidade para você. Pegue, aleluia, as bênçãos incorruptíveis sobre a sua vida. Mas como é que eu vou ficar com as bênçãos incorruptíveis se o mundo se acaba? Para onde que eu vou? Oh, muito bem, a palavra de Deus já nos diz que Deus ele criará um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Vai fazer novas todas as coisas, porque as coisas velhas já passaram. Vai passar tudo que é velho, tudo que é corruptível vai passar. Vai passar. E a palavra, né? Usando lá o tempo presente da eternidade, dizendo as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo, tempo presente, tudo se fez, está feito para sempre, novo. Às vezes admiramos esse mundo, né, irmãos, que ele é tão bonito, mas esquecendo que ele é um mundo caído, também corruptível. Você vê uma flor hoje, ela se arma tão bonita. Eu acho tão bonita aquelas orquídeas. Elas são lindas, né, irmãos? Mas elas duram tão pouco. Por quê? Porque elas são corruptíveis. Mas quando você chegar na eternidade, na glória, quando você desfrutar das coisas eternas, e quando você chegar finalmente, né? Aleluia, no reino eterno de glória do nosso Senhor, aleluia. Então, amados, você vai ver que nada lá é corruptível. Nenhuma flor que você encontrar naquele lugar, você vai passar lá 1 ano, 10 anos, 10 mil anos, depois ela vai estar lá, no mesmo lugar, com a mesma beleza, com a mesma essência exalando, porque é incorruptível. Glória a Deus. Aleluia. Amém?